crianças e adolescentes. Teremos a participação de Samuel Almeida nas traduções. Greetings, everyone. My name is Alfania Maria de Carvalho. I would first like to thank you for the opportunity to participate in this important conference, and specialist in pediatrics radiology. I work with diagnostic imaging at the General Hospital Fortaleza in Brazil. I have a master's degree in child and adolescent health. This presentation is about the main topics of bone densitometry in children and adolescents. I'll have Samuel Almeida as my interpreter. Declaro não apresentar conflitos de interesse que possam ser relacionados à minha apresentação. I declare that I do not have any conflicts of interest that may be related to my presentation. Abordaremos os principais aspectos do exame de densitometria óssea em crianças e adolescentes, como as principais indicações, os fatores que interferem na precisão e análise do método, os sítios que serão analisados e as principais informações obtidas a partir do exame que serão relevantes para o manejo e segmento desses pacientes. I'll address topics of bone densitometry examination in childhood and adolescence, such as indications, factors that affect accuracy in analysis, the fields to be studied, and important information obtained from the examination that is relevant for better management and follow-up of the patients. O exame de densitometria óssea é um exame indolor, rápido, tem uma duração de aproximadamente 10 a 15 minutos, sendo muito bem tolerado por crianças e adolescentes. É um exame padrão ouro na avaliação da densidade mineral óssea e na composição corporal. Utiliza o método DXA, absorciometria por raio-x com dupla energia, emite baixos níveis de radiação e é extremamente sensível, pois detecta perdas ósseas em até 5%. No diagnóstico de osteoporose, a radiografia convencional ela é pouco sensível, pois quando se detecta sinais de rarefação óssea, já ocorreu uma perda de massa óssea em torno de 30 a 50%. Bone densitometry test is quick and painless. It lasts 10 to 15 minutes and it is adequate for children and adolescents. It has a gold standard for bone mineral density and body composition evaluation. It uses the DXA method that emits low radiation levels and has high sensitivity because it detects bone loss up to 5%. In the diagnosis of osteoporosis, conventional radiography is not very sensitive, as bone mineral density decrease is only noticeable when there is a 30% to 50% reduction in bone mass. Dentre as principais indicações para o exame de densitometria óssea, podemos citar a presença de doenças crônicas, o uso de medicamentos que reduzem a densidade mineral óssea, fraturas de repetição, baixa ingestão de cálcio e histórico familiar de osteoporose, além de alterações no exame radiográfico. No Hospital Geral de Fortaleza, que é o hospital onde eu trabalho, aproximadamente 0,5% dos exames efetuados são feitos em crianças e adolescentes. Do total desses exames, a maioria é decorrente de pacientes que têm doenças crônicas ou pacientes que fazem uso de medicações que reduzem a densidade mineral óssea. The main indications for bone densitometry test are existence of chronic diseases and use of medications that lower bone mineral density, recurrent fractures, low calcium intake, family history of osteoporosis, and changes in the radiographic examination. I work at the tertiary level of healthcare in high complexity General Hospital Fortaleza. About 0.5% of the total bone densitometry tests are executed in children and adolescents, especially if they have chronic diseases and use medications that reduce
bone mineral density. A osteoporose no idoso tem um diagnóstico bem estabelecido, pois é vista como uma doença própria dessa faixa etária. A osteoporose na infância e na adolescência é um tema menos abordado, mas extremamente relevante. Com o aumento da sobrevida dos pacientes em decorrência da própria melhoria dos tratamentos das doenças crônicas, verificou-se um aumento no número de casos de osteoporose, que são decorrentes tanto da própria doença em si, como do uso de medicamentos que reduzem a densidade mineral óssea. E notamos que a infância e a adolescência são fases da vida em que ocorrem as maiores aquisições ósseas. Para se ter uma ideia, 90% da massa óssea nas mulheres é adquirida até os 18 anos de idade. Nos homens, 90% da massa óssea é adquirida até os 20 anos de idade. Então, podemos dizer que a infância e a adolescência são as principais fases para se conseguir a maior aquisição óssea e as principais fases para se atuar preventivamente na osteoporose. Osteoporosis in the elderly has a well-established diagnosis, as it is common for the elderly to be affected by this disease. Osteoporosis in children and adolescents is still a less discussed topic, but very relevant because with the evolution in the treatment of chronic diseases, many patients may have life extensions. Therefore, this topic is also crucial as the number of cases of osteoporosis in children and adolescents has increased, resulting from the action of the disease itself or the use of medications that cause a reduction in bone mineral density. Childhood and adolescence are the main stages to prevent osteoporosis, as they are periods when more bone mass is acquired, and 90% of bone mass is acquired by age 18 years in women and by age 20 years in males, with the peak of bone mass reached by the end of the second decade. Em relação aos sítios analisados, verificamos que nos adultos e nos idosos utilizamos a coluna lombar e o fêmur proximal. Nas crianças e nos indivíduos até os 20 anos de idade, utilizamos a coluna lombar e o corpo total menos a cabeça. A aquisição do rádio ela é feita em situações específicas, que podemos citar o hiperparatireoidismo e em situações em que a coluna tem alterações estruturais que tornam inviável a sua análise pelo método. In children and people up to 20 years of age, the bone densitometry test assesses bone mineral density of the lumbar spine and the total body less the head, TBLH. In adults, in elderly evaluation, bone mineral density analysis of the lumbar spine and the proximal femur is executed. Na realização do exame de densitometria óssea em crianças e adolescentes, inicialmente se insere no densitômetro os dados do paciente, como nome, peso, altura, data de nascimento, etnia, sexo, dentre outros dados que ainda podem ser informados. Em seguida, realiza-se a varredura, com captação das imagens da coluna lombar, nível L1, L4, e também do corpo inteiro. Posteriormente, tem-se os resultados que são avaliados de acordo com o Z-score para a classificação. Lembrando que Z-score corresponde ao número de desvios padrão da média da população para a mesma faixa etária e sexo do paciente. To execute bone densitometry tests in children and adolescents, the health profession includes data like weight, height, date of birth, ethnicity, and gender into the densitometer. Then the device scans and analyzes different body locations
for example, the spine and the total body. The classification of bone mineral density uses the Z-score in the results, and it is important to remind that the Z-score corresponds to the number of standard deviations from the population average of the same age group and the gender as the patient. Quanto ao posicionamento para a realização do exame, tem-se que, na avaliação da coluna, o paciente permanece deitado em posição supina para que seja analisada a área de L1 a L4, colocando-se um suporte embaixo das pernas, de tal forma que fiquem em ângulo de 60 a 90 graus e que se reduza a curvatura lordótica. Na avaliação do corpo inteiro, o paciente permanece deitado em posição supina, como verificamos nessa figura. Regarding the position of the patient during the test, in the spine evaluation, the patient keeps lying on their back for local determination of bone mineral density level from L1 to L4. In the assessment, a box helps to position the legs at angles from 60 degrees to 90 degrees to reduce the lordotic curve. In the total body assessment, the patient remains in the supine position as it is possible to see on the picture. Nessa imagem, verificamos a análise da densidade mineral óssea da coluna, nível de L1 a L4, e o gráfico correspondente da densidade mineral óssea com Z-score dentro do esperado para a faixa etária do paciente. On this picture, there is the analysis of bone mineral density of the lumbar spine, L1 to L4 level, and the corresponding graph with the Z-score within the expected limits for age. Nessa outra imagem, vemos a análise da densidade mineral óssea do corpo inteiro e no gráfico ao lado vemos a densidade mineral óssea do corpo total menos a cabeça, com os Z-scores situando-se dentro dos limites esperados para a faixa etária ou idade do paciente. On this picture, there is the analysis of whole body bone mineral density and the corresponding graph of total body bone mineral density excluding the head. The Z-score is within expected limits for age. O exame de densitometria óssea quantifica o componente mineral ósseo, a densidade mineral óssea e avalia a massa magra, massa gorda e a distribuição de gordura no corpo. The bone densitometry test quantifies bone mineral content and bone mineral density. It assesses lean mass and fat mass, as well as the distribution of body fat. O exame de densitometria óssea, além de ser extremamente útil na avaliação do componente ósseo, também pode ser usado para indivíduos que estão em programa de condicionamento físico, na avaliação nutricional de crianças e adolescentes que estão em fase de crescimento e de aquisição óssea e na avaliação e acompanhamento de doenças crônicas associadas à desnutrição, como a anorexia nervosa e a doença inflamatória intestinal. The bone densitometry test is helpful in the evaluation of the bone component in other situations. For example, in the nutritional assessment of children and adolescents in the phase of growth and acquisition of bone mass, in the treatment and evolution of chronic diseases associated with malnutrition, such as anorexia nervosa and inflammatory bowel disease, and individuals who are in fitness programs. De acordo com a literatura, a massa magra tem efeito positivo sobre a massa óssea. Em relação à massa gorda, os estudos ressaltam que ela tem um efeito positivo sobre a massa óssea até um determinado limiar, quando a partir de então passa a repercutir negativamente sobre a massa óssea. É importante também observar não apenas a quantidade de massa gorda,
mas também a distribuição da gordura no corpo. According to the literature, lean mass positively affects bone mass, and regarding fat mass, studies emphasize that it positively affects bone mass until reaching a threshold from where it negatively impacts bone health. And in addition to the amount of fat in the body, it is necessary to observe the body distribution. Na obesidade central ou androide, ocorre protuberância do abdômen, dando ao corpo uma forma de maçã. Esse tipo de distribuição adiposa, ele é mais comum, está mais relacionado às doenças cardiovasculares, hipertensão arterial e diabetes tipo 2. In android or central obesity, there is a bulge of the abdomen, giving the body an apple shape. This distribution pattern is most often related to cardiovascular disease, arterial hypertension, and diabetes mellitus type 2. Na obesidade ginecoide ou ginoide, as nádegas e coxas são maiores e o abdômen menor, dando ao corpo a forma de uma pera. Esse tipo de distribuição de gordura não está associado a um aumento no risco de doença cardiovascular. In gynecoid or gynoid obesity, the buttocks and thighs are larger and the abdomen small, giving the body a pear shape. This distribution pattern is not associated with increased cardiovascular risk. Dentre os fatores que afetam a precisão e a análise do exame de densitometria óssea, podemos citar calibração inadequada do equipamento, presença de artefatos, posicionamento do paciente, presença de contrastes baritado ou de exames de medicina nuclear que foram realizados recentemente, presença de contraste oleoso, que é utilizado na mielografia, que demora muito tempo no organismo, presença de cifoescoliose, cálculos biliares, fraturas ósseas, principalmente fraturas vertebrais, calcificações da aorta abdominal. Algumas medidas podem ser feitas na tentativa de minimizar esses impactos. Dentre elas podemos citar utilização de avental específicos que não tenha zíper, que não tenha botões, a própria capacitação, otimização na capacitação desses técnicos para que consigam fazer um exame mais adequado. E caso daqueles pacientes que tenham feito um exame com contraste baritado ou um exame de medicina nuclear, eles podem ter seu exame postergado e realizado com algum tempo depois. A few factors affect the accuracy of the method and the analysis of the test, such as patient positioning, improper equipment calibration, presence of objects, presence of barium, contrast, and nuclear medicine tests executed recently, the use of oily contrast to perform myelography. The oil can remain deposited in the body for a long time, and other examples are calcifications in the abdominal aorta, kidney and gallstones, kyphoscoliosis, and vertebral fractures. It is possible to take some actions to improve the accuracy of the method, such as optimize the training of technicians, daily quality control and weekly calibration must be as instructed by the equipment manufacturer. The patient must wear a standard apron without objects such as buttons, zippers. If the patient recently had barium contrast or nuclear medicine examinations, it is possible to reschedule the bone densitometry test at a later date. De acordo com as posições oficiais da Sociedade Internacional de Densitometria Clínica, nós temos que, se o Z-score da densidade mineral óssea for maior que menos 2 desvios padrão, vai ser classificado como
dentro dos limites esperados para a idade. Se o Z-score da densidade mineral óssea for menor ou igual a -2 desvios padrão, vai ser classificado como abaixo da faixa esperada para a idade. According to the International Society of Clinical Densitometry, if z-score is above -2 standard deviations, it is classified as within expected limits for age. And if is equal to or less than -2 standard deviations, it is classified as below the expected range for age. Falarei um pouco sobre a osteoporose e o seu diagnóstico, pois diferentemente do que ocorre no adulto, o diagnóstico de osteoporose em crianças e adolescentes não é dado exclusivamente pelos valores densitométricos. I will talk a little about osteoporosis and its diagnosis. Unlike what happens in the elderly, the diagnosis of osteoporosis in children and adolescents is not executed exclusively by bone densitometry. A osteoporose é uma doença sistêmica caracterizada pela baixa densidade mineral óssea e também por alterações na microarquitetura óssea, determinando fragilidades, podendo determinar fraturas. É uma doença silenciosa, pois muitas vezes, quando os sintomas já vão aparecer, já tem ocorrido perda de massa óssea em torno de 30 a 40%. É uma doença mais prevalente no idoso, mas também pode ocorrer em crianças e adolescentes. Osteoporosis is a systemic disease characterized by low bone mass and alteration of the bone tissue microarchitecture, determining greater bone fragility and possibly causing bone fractures. It is a silent disease in which the symptoms usually appear when the loss of bone mass has already occurred from 30 to 40%. It often manifests itself late as bone fractures, and it is a disease more prevalent in the elderly, but it can be present in children and adolescents. O diagnóstico de osteoporose envolve elementos de densitometria óssea, como valores de Z-score, e elementos clínicos, que contempla a história clínica do paciente, como a energia envolvida no trauma que resultou em fratura óssea possa sugerir uma maior fragilidade óssea, além da investigação dos fatores de risco para aquele paciente. Quais fatores ele tem para a osteoporose? The diagnosis of the disease in childhood and adolescence involves clinical and densitometric elements. It should consider the medical history, such as the energy involved in trauma followed by a bone fracture that may suggest low bone strength, and the investigation of risk factors for osteoporosis. O diagnóstico de osteoporose em crianças e adolescentes pode ser dado nas seguintes circunstâncias: na presença de fratura vertebral por compressão, na ausência de trauma de alto impacto ou doenças na coluna vertebral, pela presença de 2 ou mais fraturas em ossos longos em crianças até 10 anos de idade, com o Z-score menor ou igual a -2 desvios padrão. E a outra situação é na presença de 3 ou mais fraturas de ossos longos em indivíduos de até 19 anos de idade, com o Z-score menor ou igual a -2 desvios padrão. It is possible to execute osteoporosis diagnosis in the following situations. The first one is the existence of vertebral compression fracture in the absence of high impact trauma or spinal disease. The second is if there are 2 or more long bone fractures by the age of 10 years with a Z-score less than or equal to -2 standard deviations. And the third one is if there are
3 or more long bone fractures by the age of 19 years with a z-score less than or equal to -2 standard deviations. Finalizando essa apresentação, eu gostaria de fazer as seguintes considerações. To conclude this presentation, I'd like to make a few comments. A ruptura de paradigma é essencial, de modo que a osteoporose seja abordada não apenas nos idosos, quando já tem sintomas definidos, mas que seja feita uma abordagem preventiva, de tal forma que se atue nas fases em que ocorra uma maior aquisição de massa óssea. A literatura aponta que a infância e a adolescência são as principais fases em que ocorre a maior aquisição óssea. Então, deve-se ponderar que é nessas fases que se deve atuar para que tenhamos uma maior prevenção da osteoporose. Outro ponto a se considerar é a maior familiarização do exame de densitometria. Are there any questions with regards to this presentation?